Obrigada, Bruno. Já convidar a Maiana para vir aqui. Obrigada a vocês todos, né, por virem aqui nesse frio, nos prestigiar o evento História Contada. Maiana, seja bem-vinda. É um grande prazer mesmo, uma grande honra poder ter a Maiana aqui, uma super entrevistada, uma super convidada. Ela já teve em alguns programas meus, na TV Cultura, na Opinião Nacional, mas aqui é diferente, porque o História Contada, vocês vão ver, eu estou vendo muitas caras novas aqui na plateia. A audiência participa, vocês podem fazer perguntas ao longo dessa conversa, que pretende ser uma conversa mais intimista, onde a gente vai falar um pouco também da história pessoal, da trajetória da Maiana. Eu mesma descobri muito tardiamente que a Maiana Zatz era uma judia. E descobri mais tardiamente que ela mora do lado da minha casa. Outro dia, quando eu fui pré-entrevistar a Maiana, não é mesmo, Maiana? Bom, muito obrigada mesmo a todos vocês pela presença e eu conto com vocês com perguntas ao longo dessa conversa. Muito bom ter você aqui, Maiana. Eu que agradeço também a presença de vocês. Eu confesso que eu achei que não ia ter ninguém hoje. Vocês são muito corajosos de sair de casa com esse frio. Pois é, e nesse projeto, assim, para quem não sabe, a gente já teve aqui, a ideia é sempre trazer uma personalidade judaica ou de origem judaica, não necessariamente ainda judeu, né? Porque a gente sabe que desde séculos pessoas foram judias, depois foram se assimilando, enfim, depois elas descobrem que tem um pai, um avô, um tataravô, um bisavô, um antepassado, enfim, judeu, mas enfim que ela pudesse também um pouco contar dos valores judaicos e enfim da história dela pregressa. E como esse lado da Maiana não é muito conhecido, talvez a gente pudesse começar um pouco por aí, né, Maiana? Eu queria dizer que, pelo que ela me contou, Maiana é nascida em Israel, mas não fala hebraico, porque saiu de lá com 1 ano. A família imigrou primeiro para a França, onde eles ficaram até os 7 anos de idade, e depois vieram aqui para o Brasil. E aí eu queria que você contasse um pouco como foi a chegada, onde você estudou, se você participou de movimentos juvenis, né? Muitos de nós participamos dos movimentos juvenis, que eram movimentos sionistas, movimentos de esquerda, inclusive, a gente era muito militante, eu cheguei a migrar para o kibbutz. E eu queria saber se você teve um pouco desse contato quando você veio aqui para o Brasil e que colégio você estudou, se sua família, de onde veio sua família. Vamos começar por aí, depois a gente vai para a parte científica. Bom, eu cheguei aqui com 7 anos, eu vim da França, e se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eu ainda arrasto o R quando eu falo. Muita gente pergunta se é por causa do hebraico, eu falo, não, eu nunca falei hebraica, é do francês mesmo. E me apaixonei pelo Brasil quando eu cheguei em março, era verão, era sol, e na França era inverno, frio, a gente, como criança, tinha que ficar trancada em casa. Então, eu achei o máximo, eu me lembro muito bem da minha chegada aqui. Em 2 meses, eu já falava português. Eu entrei já numa escola brasileira e aprendi muito rápido. E que escola que era? A primeira escola que eu estudei chamava Chapeuzinho Vermelho. Depois estudei no Colégio Pais Leme, que não existe mais, que era na esquina da Augusta com a Paulista. E depois eu fui para o Colégio Estadual de São Paulo. Que, na época, quem estudava em colégio estadual entrava na faculdade sem cursinho, eram os melhores colégios, né? É uma pena que isso se perdeu. Uhum. E a sua família, Maiana? De onde são seus pais? Que línguas eles falavam em casa? Então, meu pai era da Romênia e minha mãe da Polônia, mas a minha mãe foi criada, ela foi cedo para a Romênia, mas ela foi criada na Bélgica, ela estudava na Bélgica. Então, em colégio interno. Então, a língua materna dela, ou a língua básica, era o francês, e eu sempre falei francês em casa com meus pais, desde que a gente chegou no Brasil. E depois também, meus pais faziam questão que a gente mantivesse língua, então eu estudava francês na Aliança, estudava inglês na Cultura Inglesa, e é uma coisa que, na época, eu detestava. Claro, como criança, eu preferia brincar na rua do que ficar indo em Aliança e Cultura Inglesa, mas hoje eu sou muito grata a meus pais por terem me forçado
a estudar e aprender línguas. E por que eles escolheram vir para o Brasil? Você contou que de Israel eles foram primeiro para a França, né? E por que eles vieram para esses lados aqui? Porque meu pai tinha o melhor amigo dele, veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil e disse: não, vocês precisam vir para cá, é o país do futuro, é um país que acolhe muito bem os estrangeiros. E foi assim que eles vieram. E, de fato, foi isso que aconteceu, né, gente? Meus pais também se apaixonaram pelo Brasil. E qual era o convívio que você tinha com pessoas da coletividade, assim? Porque a impressão que eu tenho é engraçado. Isso é muito engraçado, porque tem gente que às vezes diz que nem acredita que eu sou judia, assim. Tem uma coisa que as pessoas não sabem direito, né, quem são as pessoas, né? Então, muita gente não sabe também que você é judia e tem a impressão que você nunca frequentou a comunidade. Eu sou uma pessoa que sempre frequentei, mas, assim mesmo, há pessoas que não sabem que, enfim, que eu sou judia e gosto dos valores judaicos. Eu queria entender de que forma isso esteve na sua vida ou está na sua vida. Então, eu frequentei a CIP desde jovenzinha, mas nunca tive uma educação religiosa. Meus pais não eram religiosos, não frequentavam sinagoga, então eu nunca tive esse tipo de educação. Mas sempre me senti judia, porque eu acho que ser judeu é muito mais um grupo étnico do que uma religião. E engraçado que as pessoas que moram em Israel, eu acho que você tem uma porcentagem muito maior de pessoas que moram em Israel que não são religiosos do que os que moram fora, porque em Israel o povo já está unido pelo país, né? E fora do país, muitas vezes, a religião é uma maneira de manter o povo unido. Mas, apesar de nunca ter tido uma educação religiosa, eu acho que eu recebi muito dos valores éticos. Meus pais eram muito preocupados com isso, com os valores, que, no fim, são os valores do judaísmo, de você ser ético, de você ser honesta, de você lutar pelo aquilo que você acredita, de aquela coisa de dizer, olha, quem salva uma vida salva uma humanidade. Então, todos esses valores estavam muito presentes sempre na minha vida, apesar de não ter uma conotação religiosa. Quando você disse que frequentou a CIP, é a Congregação Israelita Paulista, para quem não sabe, a sinagoga que ficou conhecida por ser a sinagoga do Sobel, mas é de muito mais pessoas, do Rabino Sobel, porque ele esteve envolvido na luta estudantil, enfim, e também na luta contra a ditadura. Era o movimento juvenil da CIP ou era a sinagoga? Era o movimento juvenil. O movimento juvenil, que era como os vários movimentos juvenis que existiam pela cidade, que hoje até existem, mas com muito menos força do que eles existiram entre os anos 50 e 90, né? O advento da internet, dos games e de outras coisas, acho que desmobilizaram as pessoas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta da plateia nessa altura aqui, nesse comecinho da nossa conversa? Fiquem à vontade. Meu pai saiu no começo porque acho que tinha dificuldades financeiras em Israel. E aí, na França, ele viu uma oportunidade, ele começou uma fábrica na França, e, inclusive, ele foi antes, depois trouxe a família, e foi assim que eles se mudaram para a França e depois para o Brasil. Sim, depois da Segunda Guerra. Mais alguém? Não. O que eles faziam, Maiana? Não, meu pai era engenheiro e fez direito também, e fez engenharia. E a minha mãe estudou filosofia, letras, é uma pessoa extremamente culta, e ela me dizia todo dia que eu era um poço de ignorância, porque ela sabia a história de todos os filósofos, e eu sempre dediquei muito à ciência e nunca tive tanto tempo como ela para estudar, para ter essa cultura humanística. Bom, Maiana já é avó, é mãe de 2 filhos, e eu queria saber se os seus filhos foram para a mesma área, o que eles fazem, Não. Se foi difícil conciliar a carreira de pesquisadora, professora e mãe.
Sempre é difícil, né? Tem uma época, quando seus filhos são pequenos, que você se sente sempre culpada. Ou você está trabalhando muito porque está abandonando os filhos, ou você está muito com os filhos porque está abandonando o trabalho. Mas a gente acaba conciliando. Meus filhos não foram para a carreira científica, os dois foram para a área de administração, e estão muito bem. Mas eles sempre, eu acho que me respeitaram muito. O fato de eu ser cientista, de eu trabalhar, eles nunca se queixaram que tinham sido abandonados. Muito pelo contrário. A minha filha, quando chegou na adolescência, ela achava que eu controlava ela demais, e ela me deu o apelido de Fidela, de Fidel Castro. Eu disse que eu era uma Fidela que ficava controlando ela, uma ditadora. Bom, a Maiana é uma referência na área, uma batalhadora incansável da causa científica. Agora está com uma ideia que eu achei bastante interessante, que é de batalhar por uma espécie de lei Rouanet que apoie a pesquisa científica, a ciência, né, da mesma forma que a gente tem a renúncia fiscal das empresas para a área de cultura, que seria, por exemplo, para a ciência. A gente vai falar disso mais para frente. Mas a imagem que eu tenho da Maiana, não sei se porque acho que foi naquela época que eu te entrevistei, era da sua luta no Congresso pela aprovação da pesquisa célula-tronco e da luta que ela teve também com os rabinos, né? Os rabinos judaicos que acabaram voltando atrás, porque a Maiana os convenceu disso, da necessidade da pesquisa. Então, eu queria que você contasse esse episódio, que eu acho que é bastante interessante. Então, eu comecei a brigar para a gente poder fazer pesquisa com células-tronco embrionárias, porque o resto do mundo, quer dizer, os países civilizados estavam fazendo, e eu disse, se a gente não conseguir fazer aqui, e eles tiverem avanços lá, a gente não vai poder acompanhar. E, principalmente, porque eu trabalho com doenças neurodegenerativas. Então, eu sempre achei muito importante poder dizer para as pessoas, para os pacientes, que a gente poderia ter o potencial de fazer aqui o que estava se fazendo lá fora, que a gente poderia fazer as mesmas pesquisas. E aí eu comecei a brigar para a gente poder fazer as pesquisas com células-tronco embrionárias. E um dos primeiros debates, o rabino me disse que isso era contra a religião, porque a religião dizia que você não pode matar uma vida para salvar uma outra. Eu falei, mas nós não vamos matar vida nenhuma, nós estamos falando de embriões congelados que ficam em tanques de nitrogênio, porque os pais já implantaram todos os embriões que queriam e que vão ser descartados. Ele ficou meio assim, balançado, mas não ficou totalmente convencido. Mas, depois, os rabinos ortodoxos dos Estados Unidos se reuniram para discutir essa questão e chegaram à conclusão que um embrião congelado não tem o status de um ser humano, e que essas pesquisas deviam ser aprovadas desde que pudessem salvar vidas humanas, as pesquisas pudessem salvar vidas humanas. E eu achei isso muito importante, mostrando justamente como a religião judaica e os rabinos, mesmo os ortodoxos, eles estudam os avanços científicos e tentam se modernizar, né? Atualizar. Se atualizar. A gente vai falar agora... por favor. Aliás, aconteceu uma coisa interessante na época que a Inglaterra, França, vários países permitiram as pesquisas e a Alemanha disse: vocês podem fazer pesquisas com células, com embriões congelados, desde que não sejam embriões alemães. Então, podia importar embrião. Né? Você queria fazer uma pergunta, Clare? Não? Alguém mais quer fazer? Por favor. Se vocês puderem se identificar, acho que é bacana também.
Então, as pesquisas são só proibidas com células-tronco embrionárias, quer dizer, na realidade não são proibidas, elas são permitidas. O Supremo Tribunal Federal, em 2008, permitiu definitivamente que a gente fizesse essas pesquisas. E as pessoas que, do ponto de vista religioso, que são contra, eles podem dizer, olha, eu sou contra que use um embrião meu congelado para pesquisa. Você não faz nenhuma pesquisa se não tiver consentimento informado dos doadores. Mas, cada vez menos, a gente está usando embriões humanos. Eles foram extremamente importantes para a gente aprender a derivar células-tronco, aprender a saber qual é o segredo que você tem no embrião para formar todas as células de um organismo. Lembrando que a gente, no começo, é uma célula só. Essa célula se divide, vira duas viram quatro viram 8. E, de repente, essas células, que no começo são o que a gente chama de totipotentes, que são todas iguais, elas começam a se diferenciar em tecidos. Então, uma vira músculo, outra vira sangue, outra vira osso. E a grande questão é qual é o segredo, o que determina que uma célula, qual é o recado que ela recebe, dizer, olha, você vai virar osso, você vai virar sangue, você vai virar músculo. É isso que a gente queria entender. E, no momento que você entende isso, a gente consegue fazer isso no laboratório, né? E o que a gente está trabalhando hoje são o que a gente chama de células iPS. O que são essas células iPS? Hoje eu posso pegar uma célula da tua pele, ou a gente já faz isso com sangue, e eu posso reprogramar essa célula para diferenciar no laboratório qualquer tecido do teu corpo. Tá? Então, eu posso fazer neurônios teus no laboratório, eu posso fazer célula muscular tua no laboratório. A gente fala que tem o paciente no tubo de ensaio. E o que a gente pode fazer com essas células? Primeiro, a gente pode estudar, por exemplo, por que uma pessoa que tem uma mutação genética, por que isso afeta um tecido e não afeta outro? Por que pessoas que têm a mesma mutação podem ter quadros clínicos totalmente diferentes? Às vezes, então, na mesma família, você vê a pessoa que tem uma doença grave e outra que tem uma doença leve. Mas, mais importante, a gente pode, nessas células, desenvolver terapias para tentar reverter um defeito genético. Tá? Então, por exemplo, você tem uma doença neurodegenerativa, que causa a morte dos neurônios. Tá? A gente tem várias doenças assim. E aí eu posso testar drogas nesses neurônios, no laboratório, para ver se eu consigo reverter, se eu consigo manter os neurônios vivos. E eu posso testar milhares de drogas nessas células, que seria impossível fazer em seres humanos. Então, no momento que eu digo, olha, essa droga está funcionando nas células, nos neurônios, isso corta um caminho gigantesco, né? Porque eu posso depois testar em modelo animal, e se der certo em modelo animal, eu já tenho uma droga que eu sei que funciona. Então, a gente tem um futuro enorme com essas pesquisas de células-tronco. Maiana, eu queria justamente que você contasse um pouco, agora acho que já são 13 anos, né, do sequenciamento do genoma, que você está à frente dessa equipe desde o primeiro momento. E eu estou vendo aqui o Dr. Jaime Muraovski, que uma vez me disse uma coisa que me impressionou muito, que no campo da neurociência se avançou muito pouco, se sabe muito pouco, é um campo desconhecido. No que as pesquisas com célula-tronco e do genoma impactaram esse campo da neurociência e as outras doenças, como câncer e outros tratamentos? Bom, é uma pergunta ampla. Aliás, você trouxe o PowerPoint, você disse que queria mostrar. Eu não sei se você se sente mais à vontade com o PowerPoint. Ou se você... No PowerPoint eu queria mostrar um pouco os avanços genéticos e o que está acontecendo no dia a dia e como é que isso pode nos afetar. Eu acho interessante, se vocês concordarem. O que vocês acham? Bacana? Legal. Então, acho que vamos lá. Você que manda. Antes de começar, eu queria contar uma historinha. Diz que numa cadeia tinha 2 condenados à morte, um jornalista e um cientista. E aí, no dia da condenação, o diretor da cadeia disse, olha, vocês têm direito a um último desejo.
E o cientista disse, eu gostaria de contar para todo mundo toda a minha vida científica, todos os detalhes dos meus experimentos, tudo que deu certo, tudo que deu errado. O diretor da cadeia disse, tá bom, tá concedido o desejo. E você, o que você quer? Perguntou para o jornalista. Ele falou, eu quero que você me mate antes que ele comece a falar. Então, eu vou tentar, não que você não queira se matar. Então, bom, você comanda aqui o PowerPoint. Acho que eu também prefiro que daí eu olho por aqui. Bom, então, eu vou fazer um resuminho dessa parte que eu chamo de genética. O que já é possível? Então, eu escrevi um livro a respeito, contando histórias reais e dilemas éticos. Quem tiver interesse, o livro está à venda nas livrarias, né? E chama, então, Genética, Escolhas que Nossas Avós Não Faziam, né? E um exemplo de escolha que foi muito para a mídia, foi a história da Angelina Jolie, que resolveu se testar para o gene de câncer de mama. Por que ela se testou? Ela tinha uma história familiar, a mãe, a tia, a avó tinham morrido de câncer de mama, e ela disse, não, eu quero me testar, e, a partir daí, ela fez a escolha de fazer uma mastectomia preventiva, retirada de ovários. E muita gente pergunta, a decisão foi acertada? Eu acredito que foi acertada, mas o que eu acho que foi muito bom é que ela pôde decidir, e cada vez mais a gente vai poder decidir. E a gente usa a genética hoje, o sequenciamento de última geração, cada vez mais para fazer diagnóstico, e isso está sendo cada vez mais importante. Mas a gente pode ter dilemas éticos quando a gente está testando pessoas clinicamente normais. E eu vou dar um exemplo, e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, imagina consulentes que têm risco de ter pode com uma doença genética, mas que nunca serão afetados. Até onde vai a nossa responsabilidade e o nosso direito de interferir, né? Então, um exemplo era um casal que tinha uma criança com uma síndrome que a gente chama de Prader-Willi, que dá uma obesidade mórbida, e a criança... normalmente, esses casos são esporádicos, não são herdados, mas, quando herdados, são herdados pelo pai. Tá? Então, essas crianças têm distúrbio de comportamento, têm uma compulsão para comer incontrolável, e, normalmente, se você não controla muito de perto, com 10 anos, eles estão com 150 quilos. Bom, então, na primeira consulta que a gente faz, sempre nós explicamos para o casal que podia ser uma doença genética e que, se fosse herdada, seria herdada pelo pai. E o que acontece muito quando a gente tem situações como essa é que os pais se sentem culpados e dizem, olha, eu passei alguma coisa ruim para o meu filho. E esse pai, em particular, quando a gente falou disso, ele já começou a se sentir o último dos últimos. Bom, então, nós coletamos DNA do pai, da mãe e da criança para confirmar o diagnóstico e para saber se realmente tinha sido herdado e se havia risco de repetição. Tá? E o que a gente descobriu? Que aquele pai não era o pai biológico da criança. Então, a questão é, a gente deve contar ou não contar numa situação como essa? Eu deixo as perguntas, mas depois vocês vão ter bastante assunto para perguntar. Bom, e aí me passaram esse cartoon do Obama falando, não sei se vocês lembram, que teve toda aquela história de espionagem, né? E aí o menininho alemão diz, meu pai disse que você espiona a nossa vida. E o Obama responde, ele não é seu pai. Então, qual é a opinião dos juristas? Eu contei casos como esses, não é o único, numa plateia que só tinha juristas, e disse, bom, o que a gente faz? A gente deve contar ou não contar? Sabe o que eles me disseram?
que eu podia ser processada nas duas situações, se eu contasse ou se eu não contasse. Então, são dilemas que a gente está vivendo e que não existe ainda uma jurisprudência a respeito. Só para vocês terem uma ideia, a incidência de falsa paternidade varia de 3% a 10%, então não são raros. E os homens sempre ficam chocados quando eu mostro esses números. Bom, testes preditivos. Então, doenças sem tratamento. Qual a vantagem de ser testado? Então, existe um consenso internacional de não se testar crianças para doenças de início tardio, ainda sem tratamento. Tem muitas doenças que são de aparecimento tardio, e os pais dizem, meu filho herdou o gene. A gente não testa. Por que a gente não testa? Porque, se você testar uma criança, você está tirando dela o direito de decidir, quando adulta, se ela quer ou não ser testada. Mas e adultos? Queremos saber? Então, um exemplo que eu sempre dou é da doença de Alzheimer, porque todos nós estamos em risco. Quem que gostaria aqui de ser testado para a doença de Alzheimer? Levanta a mão. Porque eu não gostaria. Bom, eu fiz essa pergunta para os meus alunos de medicina, eu sempre dou essa aula para os alunos de terceiro ano, metade da turma levantou a mão, disse que queria ser testado. Eu falei que ótimo, vocês estão todos convidados, então, para vir para o laboratório para serem testados. Adivinhem o que aconteceu? Ninguém apareceu. Tá? Então, por que eu acho que a gente não deve ser testado? Porque todos nós esquecemos coisas o tempo todo. E a gente não valoriza isso. Agora, se eu souber que eu tenho um risco aumentado para ter doença de Alzheimer, no momento que eu começar a esquecer, eu vou achar que já estou começando a ter sinal clínico. Bom, mas será que as companhias de seguro-saúde poderão exigir testes preditivos para doença de início tardio, sem tratamento, ou de tratamento muito oneroso? Obviamente que eles gostariam muito, né, de saber. E só para vocês verem que não é loucura, na Grã-Bretanha, em outubro de 2000, o seguro-saúde diz que quem tivesse doenças, Coreia de Huntington, que é uma doença dominante de início tardio, na família, ou se testavam ou eles não faziam seguro-saúde. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho para não deixar isso acontecer. Né? Nos Estados Unidos foi proibido, aqui não existe legislação a respeito. Né? Mas a grande questão, será que a gente pode impedir? Então, na realidade, a informação do nosso DNA é muito mais acessível do que as pessoas pensam. Né? E uma história também que foi muito comentada, não sei se vocês lembram, era o caso do sequestro do Pedrinho. Então, o Pedrinho é um menino que nasceu em Brasília e se desconfiou que ele tinha sido que ele foi sequestrado, e, quando ele tinha 16 anos, se descobriu que realmente ele tinha sido sequestrado. A mulher que tinha criado ele morava em Goiânia, e ele voltou para os pais biológicos. Mas, na época, essa mesma senhora tinha uma outra filha de 23 anos, a Roberta, e que se desconfiou que essa Roberta também poderia ter sido sequestrada. Só que a Roberta disse, olha, se eu fui, eu não quero saber, eu fui criada por essa mulher, me dou muito bem com ela, e eu não quero saber. Só que ela foi para a polícia, fumou um cigarrinho, e aí pegaram o DNA da ponta de cigarro e provaram que realmente ela não era filha biológica daquela mulher. Então, é mais um motivo por que a gente não deve fumar. Né? Então, a questão é, ético ou não ético? Né? E o direito dela de não querer saber. Tá? E juristas, um deles, que é o Luiz Flávio Gomes, disse, olha, a saliva de Roberta deixada no cigarro já não lhe pertencia, esse DNA é uma prova absolutamente lícita. E o outro promotor disse, não houve afronta de nenhum direito individual, não há ilegalidade. Então, vocês imaginam, você pode ir numa entrevista de emprego, você toma um cafezinho, pega a tua xícara, pega o teu DNA e descobre que você tem risco para algumas doenças, e sem você saber. E você pode ser desqualificada, não porque você não tem a aptidão para aquele emprego, mas simplesmente porque
você pode ter um risco aumentado por algumas doenças, né? E a questão é se é ético usar esse material descartado ou de bancos de DNA para obter informações para estudar nosso genoma, sem o nosso conhecimento. E em que situações? E aí, um outro trabalho muito interessante, que eu li recentemente, é de uma artista americana, que chama Ether Dewey Hagberg. Acho que esse nome não é americano, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela, a partir de ponta de cigarro e chiclete descartado, ela extrai o DNA e é capaz de reconstruir rostos a partir daí. Então, ela não consegue determinar a idade das pessoas, mas ela consegue determinar cerca de 50 características, como ancestralidade, sexo, cor de olhos, morfologia facial, tendência para obesidade, distância entre os olhos. Então, a partir do DNA que ela extrai, tem programas de computador e ela consegue reconstruir os rostos. E aqui estão alguns exemplos de rostos que ela construiu. Mas ela disse: eu não conheço essas pessoas, então eu não sei quão fidedignas são essas figuras que eu fiz em relação às pessoas. E, para tirar isso limpo, ela fez um autorretrato. Então, esse seria o autorretrato a partir do próprio DNA dela e a foto dela. O que vocês acham? Parecido? Bem próximo, né? Bom, e isso são coisas que estão se aperfeiçoando cada vez mais, né? Outra questão ética é o uso do DNA em comprovação de paternidade. Então, se um suspeito recusa-se a fornecer a amostra, ele é considerado o pai da criança, né? Por que isso? Porque a lei diz que quer proteger a criança. Mas um condenado, um suspeito de um crime, não é obrigado a fornecer o DNA para provas, né? Pela nossa legislação, né? Ele pode se recusar a fornecer provas a ser usadas contra ele. E aí minha pergunta é: será que a recusa não deveria ser considerada como um indício de culpa? E se, no caso de paternidade, se quer proteger a criança, aqui não seria o caso de proteger a sociedade, né? E então foi aprovado que eles seriam obrigados, mas desde que fossem condenados. Depois que foi condenado, não precisa mais, né? A gente quer usar o DNA justamente para a prova. Então, é outra questão polêmica. Bom, e aí, cada vez mais, a gente tem os interesses comerciais na vanguarda, né? Então, já tem companhias, a primeira grande é a 23andMe, que é da Google, que oferece testes para algumas características, né? O que é testado? Então, alguns exemplos: tendência para engordar com alimentos gordurosos, sensibilidade para sentir gosto amargo, síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que fica sentada balançando a perna, tipo de cera do ouvido, úmida ou seca, que eu não sei se é para comprar cotonetes específicos. Essa é a mais ridícula: sentir mau cheiro na urina depois de comer aspargos. Aí eu pergunto se a gente precisa de testes para saber isso. Tem um outro que diz que você, dependendo do genoma do bebê, ele teria um aumento de QI com aumentação materna, porque existe um gene que teria a ver com o metabolismo de ácidos graxos. E que, se o bebê, então, for amamentado por 9 meses, então aumentaria o QI deles, desde que ele tenha esse gene, né? A minha pergunta é: se for amamentado menos tempo, quanto que vai aumentar o QI dele? E se tiver o gene e não foi amamentado, ele vai responsabilizar a mãe? Ou se o filho não tiver o gene, você vai perder tempo amamentando ele? Bom, e a outra novidade é a dieta alimentar de acordo com o seu genoma, né? E aí saiu um artigo na Veja ano passado e eu fiquei olhando, mostrando que, de acordo com o perfil de cada um e o DNA, o perfil genético, eles receitavam uma dieta diferente. E aí eu fui olhar com detalhe e vejam, né? Então, esse é um César Menotti, 33 anos, altura 1,77 m, peso 130 quilos. Qual foi a dieta sugerida?
40% de carboidratos, 25% de proteínas, 35% de gorduras. Agora, essa Ellen, qual a dieta sugerida? E a Mariana Xavier. 40% de carboidrato, 25% de proteínas, 35% de gorduras. Então, vocês veem que isso é uma baboseira, né? É exatamente a mesma receita para todo mundo. Outra questão ética são testes para desempenho esportivo. Então, existe também um gene que eles dizem que tem a ver com o melhor desempenho esportivo. E aí a questão é quem deveria ser testado. E nos Estados Unidos, na Austrália, eles têm testado crianças. O americano é louco para ter um filho esportista, né? E, de acordo com esse gene, a criança teria uma predisposição maior para esportes de explosão, para esportes de resistência, né? E a questão é, por que testar? Então, de acordo com uma mãe, ela queria testar seu filho porque isso evitaria muita frustração nos pais. E eu pergunto, e a frustração da criança, né? Se ela não tiver a variante, ela vai ser desestimulada? Ou, se tiver e não gostar de esporte, ela vai ser forçada a fazer o esporte? Né? Em adultos, quais seriam os impactos do resultado positivo ou negativo? Então, se você não tiver a variante, você vai perder a motivação? Ou, se tiver, você vai ter maior pressão, maior estresse para ser campeão? E aí eu pergunto, por que eu preciso saber? Por que tantas pessoas correm maratonas, mesmo sabendo que vão chegar em último lugar, né? E um outro trabalho muito interessante foi o estudo com genes de risco para doenças de herança complexa. Então, que eles chamam de testes genéticos direto ao consumidor. Então, esse 23andMe, eles ofereciam esses testes para saber se a pessoa tinha risco aumentado de hipertensão, de Alzheimer. Hoje, eles não são mais permitidos. Mas doença cardíaca. E aí foi feito um estudo para ver qual era o impacto desses testes nas pessoas que se submeteram a esses testes. E o que eles viram? Que em 2.037 pessoas que foram entrevistadas, eles queriam saber se as pessoas mudaram de hábitos, fizeram mais exercícios físicos, aumentou o nível de ansiedade, eles viram que, na grande maioria, não houve mudança nenhuma. Então, você saber que tem um risco aumentado não faz diferença. Porque, na realidade, a receita é igual para todo mundo, né? Então, você não precisa fazer teste. Todo mundo sabe que tem que ter uma dieta balanceada, que precisa fazer exercício, sem precisar fazer teste nenhum, né? Bom, e aí, hoje nós temos o que a gente chama de sequenciamento de última geração. Então, hoje, com esse sequenciamento de última geração, você pode tirar sangue de uma pessoa que tem uma suspeita de uma doença e ver todos os genes ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, no caso da Angelina Jolie, ela foi fazer o teste específico para câncer de mama. Mas o que acontece quando você procura uma mutação para uma doença e acha outra que não tem nada a ver? Então, por exemplo, a gente tem crianças que se testam para saber se tem uma doença neuromuscular, tem uma fraqueza muscular, e você descobre que a criança tem uma mutação para câncer de mama. A gente deve contar ou não deve contar? Quando contar? Isso são discussões éticas que estão ocorrendo no mundo inteiro e que estão acontecendo hoje, né? Uma outra questão polêmica é a fertilização assistida e seleção de embriões. Qual que é o limite, né? Então, a gente tem o que a gente chama de diagnóstico pré-implantação. Quando você tem uma família que tem um risco alto para ter um filho com uma doença genética, que você já sabe qual é a doença genética na família, você pode fazer uma fertilização assistida, e quando o embrião tem de 8 a 16 células, você pode tirar uma célula, ver se tem aquela mutação, e você, obviamente, só vai implantar o embrião que não tiver a mutação. Então, você oferece ao casal a possibilidade de ter filhos normais através dessa técnica, né? Há questões éticas o que você faz com doenças de início tardio, como, por exemplo, também câncer hereditário, né? E a outra questão ética importante é o que a gente chama de irmãos salvadores. O que são esses irmãos salvadores? Então, são casais
que tem uma criança com uma leucemia ou uma doença uma anemia falciforme, por exemplo, e que não tem doador compatível. Então, eles resolvem gerar uma outra criança para que essa criança possa doar o sangue do cordão para salvar a criança afetada, né? E a questão ética é como é que se sente a pessoa que foi gerada para salvar um irmão, né? E me fizeram essa pergunta: como é que você se sentiria se soubesse que você foi gerada para salvar um irmão? Eu falei, bom, vou falar por mim, eu não sei, eu não posso generalizar, mas eu me sentiria ótima, porque está cheio de gente que nasce, vive e morre, não faz nada de útil na vida, né? Então, pelo menos, eu disse, bom, se eu fiz alguma coisa de útil, eu salvei uma vida, né? E todos os pais que fizeram isso, olha, em vez de perder um filho, nós ganhamos 2, né? Mas, assim mesmo, isso é debatido, né? A outra questão polêmica é usar o diagnóstico para implantação para a escolha de sexo quando não há risco genético, né? Então, é proibido nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, acho que não tem também muita legislação. Na China e na Índia deve ser super incentivado, né, porque eles querem ter filhos homens. E em Israel, a lei é bem interessante. Eles decidiram que, se um casal tiver 4 filhos ou 4 filhas, no 5º, eles podem decidir. Tem direito de decidir. Isso também é uma maneira de incentivar o pessoal a ter muito filho, né? Bom, mas o que casais mostraram em entrevistas? Então, na Inglaterra, eles entrevistaram 2.300 casais, perguntando: se você pudesse escolher o sexo do seu filho, o que você ia querer? Menino ou menina? Aí um grupo disse: eu prefiro menino, um segundo grupo disse: eu prefiro menina, e um terceiro grupo disse: é indiferente, né? E, quando eles foram tabular os dados, deu exatamente meio a meio. Na Alemanha, foi a mesma coisa. Então, num países como a Inglaterra ou como a Alemanha, se os casais tivessem possibilidade de escolher o sexo dos filhos, nós não teríamos a distorção que a gente teve na China. Bom, no primeiro, né? No primeiro. Sim, aí sim, né? Mas isso era no primeiro, casais que não tinham filhos ainda. E no Japão, o que vocês acham? Homem, né? Todo mundo acha que é homem, né? Então, realmente, há 25 anos havia uma preferência nítida por meninos, mas eles refizeram essa pesquisa em 99 e 75% dizem que preferiam meninas. Por que isso? Porque a pressão social no Japão, quando você é homem, é muito grande. Então, é por isso que a gente entende que os casais preferem meninas. Mas o mais polêmico é o caso de pais surdos que querem só selecionar embriões que sejam surdos. Eles descartam os embriões com audição normal. Por quais são os argumentos? Que eles têm uma comunicação muito melhor com os filhos e que a surdez não é um defeito, mas é uma cultura linguística a ser preservada, e que seus filhos têm o direito ao silêncio. Então, por um lado, é muito bom saber que eles são tão bem adaptados, né? Mas, pelo outro, você impor, né, isso a um filho para o resto da vida. É verdade que todos nós queremos ser surdos, às vezes, principalmente quando a gente ouve discurso político. Mas é uma opção, não é uma obrigação, né? Não é uma coisa imposta. E, hoje, cada vez se discute mais como é que vai ser usada essa tecnologia que a gente chama dos bebês desenhados, né? Bebês que vão ter habilidade para esportes, beleza, ou outras características, né? O James Watson, que é o pai do dupla hélice do DNA, disse que burrice é uma doença genética e que deviam ser selecionados embriões mais inteligentes. Eu pergunto se o Einstein teria sido selecionado. E aí a gente diz, bom, como é que vão ser as queixas dos bebês, né? Hoje, todo mundo já ouviu um adolescente, numa hora de briga, dizer: eu não pedi para nascer. Como é que eles vão se queixar no futuro, né? Eu não queria ser menina, eu queria ter olhos azuis, mas eu não queria ter a boca da Angelina Jolie. Eu queria ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, mais inteligente. Eu não queria ser esportista, eu queria ser músico. Então, vocês imaginam a expectativa desses pais que vão selecionar embriões com determinadas características, né?
em relação a esses bebês, né? Bom, e características normais? Então, o que está acontecendo na China com a tecnologia de sequenciamento de última geração? Então, existe um laboratório gigantesco na China, onde eles estão sequenciando o que eles chamam de os genes da inteligência. Estão selecionando jovens que têm QI de mais de 130, porque eles querem achar quais são os genes da inteligência, né? E aí essa cineasta fez um documentário a respeito e justamente discutindo a questão ética em relação a isso, né? O que vai ser feito com essa informação, né? Então, a gente sabe que a inteligência tem uma herança multifatorial, que depende da parte genética, mas depende muito também do ambiente. Como é que a gente vai poder avaliar a contribuição ambiental, educacional, né? E como é que essa informação poderia ser usada, né? Será que vão desenvolver drogas para aumentar a inteligência? E, se for, quem teria acesso a essas drogas, né? Será que vai haver uma discriminação contra aqueles com menos genes? Eu chamei genes de QI, de inteligência. Então, eu fico imaginando, as escolas vão dizer, seu filho precisa de pelo menos 10 genes de QI para ser aceito nessa escola, ou para ser aceito nesse emprego. Ou a gente vai ver anúncios assim, empresa está selecionando candidatos para cargo importante, eles precisam ser jovens, ter boa aparência e ter ao menos 15 genes de QI. E assim vai, né? Então, é uma outra preocupação de como é que vai ser usada essa informação. Eu ia falar. Eu pergunto se ele está se tornando realidade. Talvez, né? Bom, e aí teve uma experiência muito interessante de um americano chamado Robert Graham, que era um milionário, que em 80, quando ele tinha 74 anos, ele fundou um banco de espermas de ganhadores de prêmio Nobel. E o que ele dizia é que o mundo estava cheio de idiotas e precisava de mais pessoas inteligentes. E ele fez realmente esse banco, só que ele não tinha ganhador de prêmio Nobel, mas tinha pessoas que eram consideradas inteligências acima da média. Bom, qual foi o resultado dessa experiência? Em 99, o banco fechou, 2 anos depois que ele morreu. E o que aconteceu com os filhos desse prêmio Nobel? Qual a expectativa dos pais sobre essas crianças? Como é que esses jovens se sentem ao saber que herdaram DNA prêmio Nobel, né? E, para minha surpresa, eu descobri que havia um livro a respeito que foi escrito por esse David Plotz, que ele chamou A Fábrica de Gênios, né? Ele descobriu que 215 crianças foram inseminadas com espermas desse banco. Ele conseguiu recontactar 30. O que ele viu? Que algumas são muito inteligentes, 3 tinham talento para música ou dança, 1 tem autismo, 1 tem uma doença muscular degenerativa, ele não fala qual é, mas vários estão abaixo da média. Aí eu pergunto, isso é diferente da média da população? E aí ele entrevistou particularmente alguns, e esse, que chama Doran Black, ele aprendeu computação aos 2 anos, que lia Hamlet aos 5, tem um QI de 180, e a mãe dele ganhou muito dinheiro fazendo publicidade com ele, né? Qual foi o depoimento dele quando ele tinha 18 anos? Ele diz: a ideia de fabricar gênios foi cretina. O fato de ter um QI alto não me torna mais feliz ou melhor. Há uma enorme expectativa em torno de mim, eu não fiz nada de especial. Não acho que ser inteligente é que faz ser uma pessoa. O que faz a diferença é ser criado por uma família que te ama, sem pressões ou expectativas. E se eu tivesse um QI de 100 e não 180, isso não faria nenhuma diferença na minha vida. Então, isso é uma experiência real para mostrar o que seria selecionar embriões teoricamente mais inteligentes. Apesar que a minha hipótese também é que essas mães que se submeteram a isso deviam ser tão burras que devia, provavelmente, diminuir o QI médio dos filhos, né? Bom, o que esperar do amanhã, né? E se todos nós pudéssemos ter um QI altíssimo e viver mais de 150 anos? Então, tem um livro que saiu agora desse francês, que chama La Mort de la Mort, A Morte da Morte. E diz como é que a tecnomedicina vai transformar a humanidade.
Então, ele diz que, a partir da nanotecnologia, da biologia, da informática e das ciências cognitivas, a gente vai poder viver muito mais. Ele diz que até 1000 anos, eu já acho um pouco de exagero, mas 150, eu acho que a gente está próximo disso, né? Olha, ele foi o primeiro humano que vai viver 1000 anos, provavelmente já nasceu. Bom, e aqui tem uma senhora que ficou amiga nossa, está com 101 anos. E, vocês olharem, eu, na época, eu tinha quebrado o pé, estava numa cadeira de rodas, ela está muito melhor do que eu, né? Bom, o que ele discute no livro? Então, ele diz que a inteligência artificial com biochip será superior a qualquer cérebro humano e permitirá um acesso imediato a todos os bancos de dados, né? E eu pergunto, isso já não é uma extensão do nosso cérebro, né? Dizem que a nossa memória está diminuindo porque a gente não se preocupa mais em decorar nada, porque tem lá o Google e a... Bom, Bom, a manipulação do genoma permitirá selecionar os melhores genes e prevenir doenças genéticas. Isso, para nós, é muito interessante, né? Então, existem novas tecnologias que a gente chama de CRISPR-Cas9, que já permite agora que a gente consiga editar os genes. Não é só selecionar como era antes, mas editar, trocar, consertar, vamos dizer, genes que dão um problema genético. E já fizeram isso em modelos animais. Então, para doenças genéticas, isso é extremamente interessante. Mas, novamente, quais serão os limites, né? A busca do bebê perfeito, de visão perfeita, músculos de atleta, sem risco de calvície, obesidade, QI elevado, sem risco para Alzheimer, câncer ou derrame. Lógico que todo mundo gostaria de ter um bebê assim, né? Aliás, esse bebezinho é meu neto. Bom, será que vai ser a volta da eugenia? Bom, uma outra coisa muito interessante, e que isso também vai revolucionar, que a gente chama de farmacogenômica e medicina personalizada, né? Então, a gente sabe que existem variantes nos nossos genes que determinam a nossa resposta a drogas. Então, uma mesma droga pode ser muito benéfica para uma pessoa, pode ser inócua numa segunda e pode ser, ter efeito tóxico numa terceira. Por que isso? Porque a gente sabe hoje que a resposta a drogas depende dos nossos genes, tá? E não só a resposta a drogas, como a velocidade de metabolizar as drogas. Então, se você for um metabolizador rápido, uma mesma dosagem que pode ser boa para uma pessoa pode ser insuficiente para você, porque você elimina rapidamente. Se você for um metabolizador lento, acontece exatamente o contrário. Você acumula aquela droga, ela pode ser tóxica, tá? Então, hoje, quando você vai no médico, ele diz, olha, toma tal remédio e depois você vai ver o que acontece. O que a gente imagina que vai ser no futuro? Antes de você tomar uma droga, o médico vai dizer, olha, faz um teste genético para saber qual é a droga que você vai tomar e em que dosagem. Então, isso vai ser realmente uma revolução. Mas eu acho sempre muito importante chamar a atenção para esse fato da gente ter resposta diferente a drogas, porque nós temos mania de ficar receitando drogas para os vizinhos, né? Ah, toma tal coisa porque foi muito bom para mim. Pode ser muito bom para você e muito ruim para o vizinho, né? Bom, e aí o que se imagina é que a medicina do futuro vai ser o que a gente chama de P4, né? Por que P4? Preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Então, com isso, eu vou ter o meu genoma, eu vou saber qual é o meu genoma e como é que funciona o meu genes em resposta a drogas. Então, se eu tiver algum sintoma, eu vou lá na internet, digo, eu tenho tal sintoma, e o programa vai me dizer, ó, você está com tal doença, ou você está com risco de tal doença, e, para prevenir, você, de acordo com o teu genoma, você vai tomar tal remédio, né? E aí eu me pergunto, qual vai ser o papel dos médicos? Bom, e a terapia gênica e celular permitirá substituir tecidos e órgãos, né? Então, de acordo com esse livro, ele diz a morte seria uma escolha e não nosso destino, né?
a grande questão se a gente vai saber lidar com toda essa revolução. E eu vou parar por aqui e deixar essas questões todas para vocês. Uau! Muito legal esse admirável mundo novo. Eu fiquei imaginando, todo mundo deve estar cheio de perguntas aqui. Eu me virei e tenho umas 3 mãos levantadas. Então, vamos lá. Ari primeiro, depois a pessoa ao lado dele. Oi, boa noite. Parabéns, Maiana. Oi, aqui? Aqui. Tudo bem? Eu ia te fazer uma pergunta justamente a respeito desse último slide. Eu ando pesquisando muitas coisas relacionadas à inovação, startups, etc., e algumas coisas até de Israel. Tem uma empresa, não sei se você conhece, que chama Acelta, e uma empresa chamada Nanodimension. As duas se uniram, e o que elas estão fazendo? A Nanodimension faz uma nanotinta. É uma impressora 3D que trabalha com uma nanotinta, vamos dizer assim. Essa é uma empresa. E a Acelta trabalha com a questão de células STEAM, célula pluripotente, se não me engano, né? O que eles vão se unir? Exatamente isso que você falou. Eles vão poder unir a tecnologia de uma impressora 3D com um nanotecido, vamos dizer assim, uma nanocélula, né? E parece que isso não é coisa para 100 anos, não, é para daqui a 5 anos. Você conhece você está a par disso? Eu não conheço essa empresa em particular, mas nós já estamos trabalhando, eu tenho alunos que estão trabalhando com regeneração de fígado já, no laboratório. Então, você faz realmente o protótipo 3D e a gente pega as células e está tentando diferenciar em hepatócitos. Então, eu acho que isso realmente não vai acontecer, não vai ser em um futuro muito longínquo. Porque, no caso, eles vão imprimir os órgãos, né? A ideia, eles já têm uma impressora. Sim, eles vão imprimir o arcabouço, mas a ideia é colocar as células humanas nessa, né? Então vai ser em vez de plástico, em vez de tinta, exatamente. Vamos tentar, então, que outras pessoas respondam também. Você queria completar, Maiana? Não, eu acho que, por exemplo, o transplante vai ser substituído por isso. Então, eu imagino que, no futuro, em vez de você receber um transplante de coração, por exemplo, você vai tirar teu coração, põe um mecânico um tempinho para funcionar e você recalchuta todo o teu coração com células novas. Você vai ter um coração novo. Uhum. Silvio? Maiana, você começou falando em ética e, durante a apresentação, falou muito dos limites. Uhum. E aí, quando a gente pergunta os limites, quem dará os limites? Governos? A ciência? Ou as empresas? Então, essa é uma questão muito importante. Eu sempre acho importante discutir todos esses assuntos com a sociedade em geral, para a gente estar informado e dizer, poder brigar numa hora que aparecer alguma coisa que ultrapassa os limites. Em pesquisa, todos os nossos projetos têm que ser aprovados por comitês de ética. Isso nas instituições, nas universidades, todos eles são aprovados. Agora, se ninguém pode dizer que, se no fundo de quintal alguém abrir um laboratório e não pedir verba pública, o que ele vai fazer? Isso são outros 500. Mas a gente sempre tem que estar alerta para saber o que pode ser feito. Pois é, esses comitês são supranacionais? Como é que eles são? Assim? Não, a gente tem comitês brasileiros, mas que são mais chatos que os americanos. Imagina. Olha, Leon. Oi, boa noite. Diante desse patamar, qual seria, então, o papel da bioética nesse contexto do ethos, né, da pesquisa científica? E qual é o posicionamento da senhora no tocante às questões do CNTB quanto aos transgênicos dos alimentos? Olha, em relação aos transgênicos, eu acho que são pesquisas que têm que ser feitas, eu aprovo, mas, obviamente, você tem que fazer as pesquisas. E muito interessante que, quando a gente estava brigando pelas pesquisas com células-tronco, era o mesmo projeto que dizia para liberar as pesquisas com células-tronco e transgênicos. E, no dia que foi aprovado, me entrevistaram e perguntaram qual era a minha opinião sobre transgênicos. Eu falei, olha, eu nunca soube... a gente já ouviu falar muitas vezes de pessoas que morreram intoxicadas por agrotóxicos, mas eu nunca soube de uma pessoa que tivesse morrido porque comeu uma planta transgênica.
Então, eu sou totalmente a favor das pesquisas, obviamente tem que ser sempre avaliado, mas eu sou totalmente a favor. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Marçal, eu tenho ataxia espinocerebelar desde tem uns 10 anos que surgiu. Inclusive, eu passei um e-mail para a senhora e a senhora me respondeu sendo super positivo. Desculpa, que eu estou meio nervoso. Eu fiz transplante de células-tronco há 1 mês e meio atrás. Autólogas. E para fazer o transplante, eu tive 3 semanas. Eu fiz 3 semanas para receber perfeitamente as novas células, né? Foi um tratamento ortomolecular que eu fiz. Tomei muito soro para fazer o transplante. O tratamento em si, eu achei bastante inteligente, que vem muito ao meu encontro como pessoa, porque foi um tratamento baseado em comidas mais naturais, em um estilo de vida diferente, ao qual eu encarei numa boa. Eu pergunto se realmente foi inteligente eu ter feito eu ter me submetido a esse tratamento, exato. Mais ou menos isso. Bom, eu acho que toda doença tem também uma parte de motivação e que, quando a pessoa muitas vezes submete a um tratamento, ela se sente melhor, mais motivada a fazer, como se for uma dieta saudável, e fazer e tudo isso ajuda na evolução do problema. O que eu sou contra, eu não sei se foi o teu caso, é pagar por isso. Eu paguei. Porque existe uma regra de ouro que tudo que é pesquisa não pode ser cobrado, né? Então, quando as pessoas começam a cobrar, eu já não gosto. Acho que não está certo. Entendo. Tá? Mas eu acho que, se você se sente bem com isso... não tive nenhum efeito positivo ainda, um efeito real, com tratamento ortomolecular e depois com o transplante de células-tronco. Eu não me sinto diferente em nada. Me tiraram o glúten, eu não posso comer glúten, não posso comer nada com lactose. Ou seja, eu não sei também se tem a ver, alguma coisa tem a ver? Eu deixar de... O glúten realmente faz mal? A lactose faz mal? Não, a farinha branca, tudo? Não, a não ser que você tenha mutação nesse gene, senão não. Entendi. Dr. Jaime Murawski, gostaria de fazer uma pergunta. Você conseguiu uma coisa difícil, né? Base científica sólida e apresentação muito agradável. E a Mona é uma boa coadjuvante. Ela não se matou, né? Só um pequeno comentário, não é essa a pergunta. Mas só porque o sujeito ganhou o prêmio Nobel não significa que ele seja muito inteligente, não. Significa que ele é bom naquele ponto. O resto ele pode ser uma besta quadrada, e a gente já viu muitos casos assim. É verdade, concordo. Mas agora a minha pergunta é um pouquinho na contramão. E eu sei que precisaria outra aula para falar sobre isso, mas gostaria de saber a sua opinião rápida, só bem resumida, porque o século XX foi o século que nós vimos o grande desenvolvimento da genética. Agora, no século XXI, está havendo já um movimento grande na epigenética. E você apresentou um slide lá muito de raspão, a importância do ambiente, né? Então, a importância do ambiente sobre a genética.
a epigenética, principalmente, eu sou pediatra, então na fase vulnerável do crescimento, que é a fase inicial, né? Em que o ambiente pode mudar não a estrutura dos genes, mas sim o seu funcionamento, a sua expressão, como dizem os geneticistas. Nós, simples mortais, vemos o seu funcionamento, né? Então, eu queria saber, a sua opinião, eu sei, é só inicial, rápida, o que você acha? É uma coisa que tem futuro? Você está entusiasmada ou não acredita na importância da epigenética atuando sobre a genética? Não, é fundamental. A gente trabalha muito com isso. Só para você ter uma ideia, quando foi feito o projeto Genoma Humano, a gente imaginava que tinha 150 mil genes. As apostas eram essas. Aí terminou o projeto Genoma Humano, quer dizer, terminou, ainda tem genes para serem descobertos, mas vamos dizer que terminou quase tudo. Nós descobrimos que temos só 20 mil genes. A gente perdeu até do tomate, que tem 30 mil. Bom, e o que se descobriu? Que a gente tem sequências no nosso genoma que regulam a expressão desses genes. E nós temos 4 milhões dessas sequências. Tá? E é isso que regula a expressão do gene, se um gene vai ser ativado ou vai ser silenciado. E isso é uma grande notícia, porque é muito difícil você mudar os teus genes. Mas mudar a expressão dos genes, isso sim a gente vai conseguir. Então, as pesquisas estão indo muito nessa direção da epigenética, é extremamente importante. Tem uma pergunta do José Luiz Goldfarb, também, que eu agradeço a presença. O José Luiz tem um programa de ciência que é aberto, né? Vamos falar assim, podemos até falar para o pessoal que está aqui. É o Nova Estela. Amanhã ela vai participar em breve. Ciência em Debate, do canal universitário. Então, minha pergunta, vou fazer 2 perguntas rápidas, né, para não monopolizar aqui. A primeira, dá uma questionada numa coisa que você falou, né, puxando para um lado assim, bem pessoal, né, que nem ele ali. Eu perdi 2 primos muito jovens de ataque do coração. O pai deles já tinha morrido, meus 2 avós morreram do ataque do coração. E eu, até então, era uma época, uns 20 anos atrás, super atleta, super forte, nem pensava em procurar alguma coisa. Mas meu irmão, né, que você conhece tudo, falou: Zé, você precisa ir num médico e começar a controlar, porque a gente deve ter alguma coisa genética, né? E o que eu descobri? Que eu tinha o colesterol e o triglicérides acima de 1000. Né? Geneticamente, se eu comer só banana e tomar só água, ele vai continuar alto, né? Que eu tenho um problema no meu sangue, daí eu aprendi essas coisas. E passei a tomar o remédio, né? Infelizmente, o teu remédio genético ainda não está pronto, eu estou esperando, que uma hora vai poder consertar. Eu tenho um problema genético, né? Minha família tem, uma parte da comunidade tem essa propensão para colesterol e triglicéridos. Independente, pode ser magrinho, fui muito magrinho uma época, já tinha esses números altos. Então, o que eu quero dizer é assim, a partir do momento que eu descobri, pelos testes de sangue, né, eu passei a tomar o remédio. Se fosse genético, talvez eu tivesse conhecimento até antes, né, e acho que vai o resto da vida com essa prevenção. Não tem solução até vocês mexerem aquelas cobrinhas que você mostrou. Então, essa é uma primeira coisa que eu te digo. Quer dizer, eu acho que eu concordo contigo super dos perigos, né, de tudo, das questões éticas, né? Aliás, acho bacana que a genética colocou, eu sou do favor de que a ciência sempre devia ter sido ética, bomba atômica, tudo, mas demorou um pouco para realmente a ética chegar. Agora tem ecologia, tem a genética, né, para discutir. A segunda questão, então, essa é uma questão dos remédios, que eu acho que o que você falou é verdade, mas, por outro lado, vai ser muito bom quando a gente puder pegar o celular, olhar, e ele já falou algumas doenças que eu preciso começar a prevenir. Eu não vou me incomodar em fazer o teste. Quanto antes, melhor. A segunda questão é de novo, sobre aquele teu slide final, que fez aqui sucesso, né? Que é a seguinte, né? Eu acho que essa revolução que você está contando para nós brilhantemente, né? Ela é uma revolução, como toda grande revolução, eu vou puxar para a minha sardinha, que você desculpa, para a física, né? Ela começa porque, na verdade, alguma coisa o homem dominou na matéria. Assim foi com o fogo, com a roda, depois eu vou pular bastante, com a escrita, máquina a vapor, e agora a tua revolução ela veio por causa da gente, dos físicos, por causa do transistor e do microprocessador e do computador. Senão não existia genética. A gente nem estaria aqui hoje à noite sentado conversando de gene, porque ela não poderia estudar o gene
com o nosso cérebro sozinho. Ele só existe por causa de um bichinho chamado silício que dá nas montanhas e tudo mais. Então, eu digo assim, a gente startou, né, no século XX, né, lá pela década de 40, uma revolução realmente muito grande, e por ser, como você falou uma hora, quase que uma revolução do cérebro, não é material, é claro que é material, mas a gente passou a ter uma cabeça pensante com essa extensão ciborgue que a gente tem na mão, que mudou, e mudou muito rápido. E o que eu acho, talvez o que você está sugerindo, e a pergunta que fizeram se é nacional ou internacional, é que a gente não está conseguindo. As outras coisas aconteceram ao longo de séculos. A nossa está acontecendo ao longo de décadas. Talvez a gente esteja com dificuldade de correr atrás do que está acontecendo para criar uma ética, né, costumes. Eu concordo plenamente. A ciência vai mais rápido do que a ética. Depois que as pessoas param para pensar, a coisa já aconteceu, né? Então, é difícil, mas é uma preocupação constante. Em todos os congressos que a gente vai, nós temos as discussões éticas. Você falou ali, pelo que eu entendi, que, de uma certa forma, a partir de toda essa pesquisa, você vai conseguir ter quase que uma cédula de identidade, né, pessoal e um remédio customizado para você. E uma das doenças que mais tem pego as pessoas é o câncer, e a gente percebe que pacientes de câncer têm reações diferentes, e durante muito tempo, até hoje, se trata as pessoas por protocolos, quer dizer, é o mesmo tipo de remédio que vai para pessoas com câncer XYZ. Mas tem milhares, hoje se sabe que são milhares de tipos de câncer e que cada pessoa reage de uma forma diferente, de uma certa forma, explicando e confirmando a sua pesquisa. No que os avanços da pesquisa com célula-tronco vão impactar o tratamento do câncer? Os remédios alvo-nucleares que focam determinada célula sem atacar o resto do organismo, eles já são frutos dessa pesquisa? Já. Não é só célula-tronco, mas é a genômica junto com as células-tronco. Uhum. Porque o câncer, primeiro, o câncer são centenas de doenças diferentes. As pessoas falam câncer, mas cada câncer pode ser causado por uma mutação diferente. E, aliás, o câncer é uma doença genética, raramente hereditária. As pessoas confundem genético com hereditário. Sempre perguntam. Genética é tudo que afeta os nossos genes, o nosso DNA, a gente chama de doença genética. Hereditária quando é passado de uma geração para outra. Então, existem formas hereditárias de câncer, como o câncer, esse que eu mostrei da Angelina Jolie, mas a grande maioria dos cânceres não são hereditários, felizmente, né? E a pesquisa, sim, vai mostrar cada vez mais que você vai poder, dependendo da mutação que está causando aquele câncer, você vai ter remédios específicos. Existe uma linha muito tênue entre células-tronco e células cancerosas, né? Lembrando que, quando a gente é embrião e começa a se desenvolver, se dividir para ser um ser humano, um ser adulto, as nossas células têm que ter uma alta capacidade de proliferação, de se dividir, né? E que depois param. E o câncer tem exatamente a mesma propriedade, a mesma característica, né? Então, existem muitas pesquisas hoje com células-tronco para determinar como é que está esse limite, por que uma célula que era tronco virou uma célula cancerosa, né? Se a gente conseguir entender, a gente vai poder ter um efeito muito importante no controle do câncer. No começo, eu pretendia falar e acabei esquecendo, a professora Maiana, além de dar aulas, fazer a pesquisa, ela também atende, né, no Projeto do Genoma. Vocês também têm pacientes que vão lá e estão em tratamento, e, inclusive, também que passam por terapia com psicólogos, né? Nós atendemos lá no Centro do Genoma mais de 100 mil famílias com pacientes afetados. Porque quem começou foi o meu orientador, que é o Oswaldo Frota Pessoa, e, desde o começo, a gente atendia pacientes e famílias de afetados. E ele sempre nos mostrou que era uma via de mão dupla. Então, os pacientes
A partir dos pacientes, nós identificamos muitos genes novos, fizemos muita pesquisa, e, por outro lado, os pacientes que a gente atende têm acesso à tecnologia de ponta, né? Então, isso é uma coisa que sempre andou em paralelo. E que eu acho que é muito importante a gente ter um contato direto com os pacientes, além dessa parte toda da pesquisa, te dá um senso muito maior de responsabilidade. Quando você é muito diferente você lidar com uma família, você lidar com uma pessoa, do que você receber um DNA no laboratório, né, e que você não sabe de onde veio e que não tem nenhum valor emocional, né? Claro, você olhar o ser humano, a pessoa que está lá, ou olhar uma célula pelo microscópio. Você falou para mim de uma pesquisa que seria interessante a gente comentar, que é 80+, com pessoas mais velhas, né? Você pode contar para a gente? Essa pesquisa é muito interessante. Nós começamos, o projeto chamou 80+, nós começamos a selecionar pessoas com mais de 80 anos saudáveis. O que a gente chama de pessoa de 80 anos saudável? Que tem a capacidade cognitiva e que mantém uma vida independente. A pessoa diz, eu estou com diabetes, eu estou com isso, com aquilo, mas isso não impede a pessoa ter uma vida independente. E a gente coletou DNA dessas pessoas para estudar o genoma, que a gente quer saber o que essas pessoas têm, qual é o genoma que eles têm, quais são os genes que determinam que a pessoa tem esse envelhecimento saudável e qual é o ambiente, qual é o impacto do ambiente. E, como são todos de São Paulo, eu digo sempre que o ambiente é o pior possível, né, em São Paulo, em termos de poluição, trânsito, né, estresse. Então, todos nós estamos submetidos ao pior ambiente possível. E aí começou esse projeto com 80+, depois nós descobrimos que existia na saúde pública um grupo que estava seguindo uma coorte de pessoas com mais de 60 anos desde o ano 2000. E eles nos procuraram e disseram, olha, a gente não está fazendo estudo genômico das pessoas, você se interessa em fazer? Eu falei, claro. E aí se juntou a nossa amostra. E aí um outro pesquisador do Hospital Albert Einstein, que é o Edson Amaro, disse, que tal a gente fazer ressonância do cérebro dessas pessoas? A gente tem tempo ocioso nos nossos aparelhos no Einstein. Eu falei, maravilha. Então, nós estamos agora com 1.400 genomas, 600 pessoas fizeram o estudo do cérebro. Então, agora, a gente vai receber esses dados e vamos analisar. E é uma pesquisa que vai ser muito interessante. Primeiro, vai ser os primeiros genomas brasileiros, né? E nós vamos, então, tentar entender o que determina um envelhecimento saudável, quanto que está nos nossos genes e quanto depende do ambiente. Acho que tem uma pergunta aqui. Você já fez uma? Vamos então fazer esses dois aqui. Né? Aqui atrás. Tá bom. Então, começamos lá por trás, depois a gente vem aqui para frente. Boa noite, professora. Eu queria saber se é mito essa questão da alimentação influenciar na evolução ou na questão genética familiar. Na verdade, a alteração, né, de genes a partir de hábitos alimentares de uma geração para outra. Eu pergunto isso porque eu tenho em família hoje duas crianças. Ambas, uma faleceu de câncer e a outra em tratamento. Tá? Não existe nenhuma evidência que a alimentação cause câncer, que tenha uma relação entre alimentação e câncer. Era essa a sua pergunta? Hábitos de alimentação que podem ser, enfim, que a longo prazo, de uma geração para outra, ela pode alterar. Não. Existe um estudo que foi feito pelo Dr. David Servan-Schreiber, que já é falecido. Ele conseguiu prolongar a vida dele 19 anos após o diagnóstico de neuro... O filho do Jean-Jacques Servan-Schreiber. Né? Isso. Ele conseguiu prolongar a vida dele só alterando a alimentação. Ele era um médico neurologista. Enfim, eu fiquei curiosa para saber sobre essa questão da alimentação.
Eu acho que não tem nenhum estudo científico realmente comprovando que uma determinada alimentação pode alterar. Ele pode me dizer melhor do que eu, né? Como pediatra. A alimentação no começo da vida, principalmente o aleitamento materno, né, tem uma grande influência, você sabe, mas na parte de inteligência, de desenvolvimento. Câncer, até agora não vi nada. Não. Tinha duas pessoas aqui na frente que gostariam de fazer perguntas, né? Bom, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa da Unibis, parabéns a Mona Dorf, excelente jornalista, parabéns a Maiana, já tive a oportunidade de assistir uma entrevista sua no Beit Rabat, lá da Vila Mariana, foi fantástico também. Eu sou médico, sou ginecologista, o que a gente vê hoje em dia, Maiana, é a publicidade influenciando o comportamento das pessoas. Visto isso, é o número crescente de mulheres que, quando vão dar à luz, fazer parto, já colhem direto sangue do cordão umbilical, na imaginação que vão salvar uma outra criança ou aquela criança que nascer com algum, entre aspas, defeito genético. É impressionante isso. Tá? Em relação a essa pesquisa que você falou agora com idosos de mais de 80 anos, já se pensou no futuro como é que o governo vai conseguir arcar com as custas? Já temos problemas agora. Foi pensado isso posteriormente também? Lógico que isso não é um problema seu, mas provavelmente no futuro vai causar um impacto no sentido de como vai a previdência, que já temos problemas agora, né? Como é que vai ficar depois no país em que vivemos. Eu acho que você tem toda a razão. A primeira coisa é que tem que aumentar a idade de aposentadoria. Eu sei que tem uma grita geral, né? Mas a expectativa de vida está aumentando muito e não dá para as pessoas se aposentarem. Gente com 50 anos se aposentando, isso é um absurdo. Agora, existe, internacionalmente, pesquisas muito importantes justamente para prevenir as doenças da terceira idade, Alzheimer, Parkinson. Está se investindo muitíssimo. Hoje mesmo nós recebemos um pesquisador americano que quer fazer uma pesquisa junto conosco de Alzheimer, e o NIH vai estar investindo muito dinheiro nisso. E eu acho que realmente é o futuro, né? Eu acho que a pirâmide está mudando totalmente, né? Maiana, e falar em troca de experiências com outros países e verbas para pesquisa, né? Vamos entrar um pouco nessa área também, até que ponto vocês estão conectados com o que acontece no mundo. Você me falou que você viaja o tempo todo, até marcar esse encontro aqui com você. A gente teve assim que conciliar a agenda da Maiana, que é bastante agitada. Como é que está o centro da USP em relação ao resto do mundo, a troca de informações e a necessidade de verbas? E eu estava me lembrando que a gente tem que falar de Zika também. Em São Paulo, a gente ainda está muito privilegiado, porque a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Pouca gente sabe disso, mas quem está em São Paulo e tem um bom projeto de pesquisa tem esse suporte da FAPESP, que é fantástico. Mas a FAPESP também está sofrendo, porque ela depende do ICMS, o ICMS caiu, e aí todo mundo está sofrendo com isso. Então, se a gente pode ter verbas internacionais, isso é muito bem-vindo. E também essa coisa que eu falei, ou você falou, da Lei Rouanet, né? Da gente brigar por ter uma lei Rouanet para pesquisa. Nos Estados Unidos, isso é a coisa mais normal. A pessoa diz, olha, eu quero dar $1 milhão para tal pesquisa e tem isenção fiscal para isso. A gente precisa ter isso aqui no Brasil também, né? Eu acho o Brasil ainda investe muito pouco em ciência e tecnologia em comparação com o primeiro mundo. E você levou essa ideia para o Kassab, né? Você estava me falando. Não só para o Kassab, mas é uma ideia que eu tenho conversado faz tempo com pessoas de Amara Gabrilli, por exemplo, e pessoas que acham importante a gente brigar por isso. Uhum. E em relação ao que eu falei, a conexão, a conexão com... A gente vive num mundo conectado, onde as informações chegam muito rapidamente, e hoje em dia, se assim alguém descobrir, como a gente sempre brinca, a cura do câncer do outro lado do mundo, no dia seguinte ela vai estar aqui
e para você, que é cientista, e para médicos, não só no dia seguinte, à meia-noite de hoje. Como é que você sente isso, né? Se a gente está vivendo que o início da internet, que já estava na faculdade, e para a FAPESP já haviam linhas de internet antes da gente ter acesso, né? Mas digamos que a gente pode falar em 15 anos de internet, aí a evolução da troca de informações com o mundo a partir da web. Como é que você sente isso na repercussão, no andamento e no avanço, sobretudo, da pesquisa e dos resultados? Eu acho isso fundamental. Nós temos acesso direto e imediato a tudo que está acontecendo no resto do mundo. E a gente tem troca, a gente tem várias colaborações internacionais, a gente tem trocas imediatas. E agora, com o WhatsApp, então, às vezes é mais fácil você falar com alguém que está na Rússia do que em Osasco, né? Então, isso realmente, para nós, é fundamental. E eu brinco sempre que a diferença entre o cientista e não cientista é que nós temos uma curiosidade mórbida, né? Então, a gente quer saber os avanços, o que aconteceu, quem descobriu, como descobriu, e a gente está conectado o tempo todo, né? Isso realmente fez toda a diferença na pesquisa. A gente tem isso em comum, jornalista, né? Também? Vocês também têm curiosidade mórbida? Posso fazer duas considerações. Primeira, com relação a alimentos, a questão do agrotóxico. Se eu não me engano, o Brasil, salvo engano, aí, é o que mais consome veneno, produtos químicos nos alimentos. Segunda consideração, como é que você vê a espiritualização no tratamento de qualquer doença? Porque eu já li várias pesquisas e conheço, até aqui próprio na USP mesmo, um médico que tem um trabalho muito importante sobre o que muda quando o paciente tem alguma fé. Não importa se ele é católico, se ele é da comunidade judaica, se ele é evangélico, mas o que é a espiritualização na tua, até para você, porque você como cientista, pesquisadora, eu tendo a crer que tudo que você visualiza é empírico, tem que ser provado, tal. Se você acredita que Deus tem alguma importância num tratamento. E a terceira consideração, a minha avó faleceu com 100 anos, e o meu avô também, quase 100 anos, um pouquinho antes, e as minhas filhas gravaram as histórias dos dois para conhecer um pouco mais, e ela, enquanto pôde, os dois passaram uma lição, que eles jamais foram se deitar brigados e que eles iam de mãos dadas sempre que podiam. Então, eu acho que a alegria de viver que eu queria trazer como contribuição. Eu concordo. Acho que a alegria de viver é extremamente importante. É uma das coisas que a gente nota quando a gente entrevista essas pessoas com mais de 80 anos. É uma coisa em comum, que eles têm realmente essa alegria, interesse pela vida. Em relação à espiritualidade, eu acho que é do foro íntimo de cada um. Eu acho que se a pessoa acredita e isso faz bem para ela, eu acho ótimo, né? Eu acho que a gente não pode influenciar isso. Mas teve uma pesquisa muito interessante que fizeram justamente para ver o poder da reza na recuperação de pacientes. E aí eram pacientes que tinham problemas cardíacos graves, que iam ser submetidos a cirurgias, e eles dividiram os pacientes em 3 grupos. O primeiro grupo, eles disseram, olha, nós vamos rezar pela sua recuperação. Independentemente da sua religião, a gente vai fazer uma coisa ecumênica. Para o segundo grupo, eles disseram, a gente não sabe se vai rezar ou não, mas, de fato, rezaram. E, para o terceiro grupo, eles disseram, a gente não sabe se vai rezar ou não, e não rezaram. O que vocês acham que foi o resultado dessa pesquisa? Quem que melhorou mais? O primeiro? Todo mundo acha que o primeiro melhorou mais. Sim? Bom, o que aconteceu? Os 2 que não sabiam se tinham rezado foram iguais. E o primeiro foi o pior de todos. Por quê? Porque disseram, se os médicos precisam rezar para a nossa recuperação, é porque a gente está muito mal. O médico não acredita. Então, isso mostra a influência da mente na recuperação, né? Bom, e o agrotóxico, eu concordo plenamente com você, inclusive quando as pessoas que são contra os transgênicos, muitos deles
são pagos pelas fábricas de agrotóxicos. É um horror isso. E quando eu estava em Brasília, que a gente estava brigando por acesso, a gente via isso direto. Então, e por isso que eu disse, eu nunca vi ninguém morrer porque comeu um transgênico, mas muitos por causa de agrotóxico. Tinha uma pergunta, uma. acho que você quer fazer. O Claret levantou a mão, é isso? Ou foi impressão? Depois o Bruno. Obrigado, boa noite. Professora, a senhora ganhou enorme notoriedade no debate público e não foi no Congresso, né? A passagem da temática da célula-tronco pelo Supremo é um ato altamente elogiável. Ontem mesmo ainda ouvi falar sobre isso, etc. Esse é um ponto alto da relação com o poder. No Congresso, a senhora está falando de Lei Rouanet, né? Eu não quero nem use esse nome, por favor, muda isso. Tem razão. Isso é um país supersticioso, para a ciência não é muito interessante. Concordo. E eu estou lembrando aqui a relação com o poder. Eu gostaria de que a senhora fizesse alguns comentários, alguma exposição na relação com o poder. Porque a ciência no Brasil é quase que uma coisa esotérica, né? Eu sou do tempo que eu vendia a revista Ciência Hoje, nem sei se existe mais, eu vendia assinatura da Ciência Hoje. Eu sou do tempo que os congressos da SBPC eram um acontecimento assim, nossa, badaladíssimos, né? E eu sinto que a ciência não tem interlocutor com o poder. Eu, quando vejo o Congresso Nacional, tem bancada da bola, da bala, não sei do que, não tem nenhum cientista lá. De vez em quando o Goldenberg dá umas entrevistas aí, mas em circuitos muito restritos, né? Eu gostaria de que a senhora nos pusesse alguma coisa na perspectiva, como é que a senhora vê a perspectiva da ciência no Brasil e essa relação, por exemplo, essa lei do incentivo seria o mecenato, não é? A USP é conhecida também por ser uma instituição que recusa a iniciativa privada, recusa financiamento, porque, se a senhora tiver uma lei dessa, os laboratórios, as grandes empresas vão investir, evidentemente que vão, né? E tem essa superstição também, né, brasileira, de que tudo que tem que ser público, não pode ter privado, porque contamina. É igual o transgênico, né? O transgênico também é uma coisa perigosa, nasce chifre, etc. A gente nunca viu nada disso, né? Então, eu queria que a senhora falasse alguma coisa da relação do poder, da ciência com o poder, né? Como é que é essa interlocução, a SBPC, não é? Porque a senhora é quase que uma estrela solitária, às vezes, assim. A senhora tem um papel importante porque a senhora trouxe a ciência para a sala de estar, não é? Para a sala de visita, porque não popularizou, né? Mas eu não vejo a ciência com esse prestígio no Brasil. Infelizmente. Nós estamos para 2017 trazendo a EU-LIFE, que foi criado um instituto de todos os 26 países europeus, e nós estamos organizando junto com eles um seminário que trata exatamente sobre esse ponto, não do ponto de vista da política pública diretamente, mas indiretamente, mas como os institutos de pesquisas na Europa têm criado modelos de participação da iniciativa privada. E era exatamente essa abordagem que eu ia te fazer a pergunta. Como que a relação público e privada, do ponto de vista da pesquisa, dentro do ponto de vista da ciência, poderia estar sendo avançado no Brasil? Olha, está muito incipiente, mas a própria universidade está incentivando que a gente melhore essa interação. Agora, existe barreiras, existe muito controle, porque existe essa filosofia que, até prova contrária, todo mundo é desonesto. Então, eles fazem tantas dificuldades que, às vezes, você não consegue fazer o convênio, né? Mas existe um incentivo para se fazer, sim. E eu acho que a gente tem que brigar para isso melhorar. Eu acho que precisa dialogar mais com o governo, mas eu tenho esperança que o próximo governo, porque esse não tinha muita possibilidade de diálogo, né? Por outro lado,
Às vezes a gente tem que escolher, ou você faz ciência ou você faz política, né? Fazer as duas coisas é meio complicado. E fazer política hoje não é fácil, né? A gente vê o que está acontecendo, a gente vê com os deputados que a gente tem, a grande maioria, e você dizer, olha, eu vou brigar nesse ambiente, eu acho que você vai pregar no deserto, né? Eu acho que não tem muita gente para te ouvir. Mas sim, mas de cima é que eu não vejo muito, nesse momento, eu não vejo muito isso acontecer. A gente teve um diálogo muito bom com o Kassab, que assumiu agora o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele pediu para ouvir os cientistas, que eu achei muito bom. Aliás, inicialmente, você foi uma das críticas da fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com comunicação, que, teoricamente, não tem nada a ver comunicação com ciência e tecnologia. Né? Mas o que eles nos disseram é que o que foi fechado foi o Ministério de Comunicações, não Ciência e Tecnologia. Ele falou vai chamar Ciência, Tecnologia e Comunicação. E o que ele nos prometeu é que ele ia colocar a comunicação para ajudar a ciência e tecnologia. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas o fato dele ter aberto esse diálogo eu achei muito positivo. Ele quis nos ouvir, ele quis ouvir quem eram as pessoas que a gente respeitava, que achava que tinham que ser mantidas nos postos chaves. Ele já foi prefeito, né? Ele teve no projeto, ele conhece o projeto, já teve na USP e tudo. Ele é da USP, ele é formado na USP, e ele é um político muito hábil, né? Isso não tem dúvida. Acho que era interessante levá-lo, né? Seria interessante levá-lo para conhecer. O ministro, ele já foi para a USP? Não, mas onde acontece? Onde você trabalha? Tudo? Não exatamente no meu centro, mas ele foi na reitoria e ele está conversando realmente com o cientista. Um ministro que foi que foi muito bom e que nos apoiou muito foi Eduardo Campos, quando era ministro de Ciência e Tecnologia, e que não era cientista, né? Então, a gente tem que torcer, né, para que a gente tenha outras pessoas assim no poder e que entendam a importância da ciência. E eu acho que isso teria que aumentar muito, né? A ciência hoje no Brasil está 1%, eu acho, do PIB. Enquanto nos Estados Unidos é 3%, quer dizer, teria que aumentar muito essa proporção para a ciência e tecnologia. Mas, pois é, o PIB também está caindo. Bom, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né, falando sobre o que você mostrou aqui para a gente, esse admirável mundo novo, né, que está tão próximo, muito legal. Muito bacana conhecer de perto a sua pesquisa, te conhecer um pouco melhor. Aliás, a gente falou das qualidades e da ética judaica, né, que você disse que você preza isso, mas a Maiana tem um humor judaico que te denuncia, Maiana. Essa capacidade de rir, né, de si mesmo e da pesquisa é sensacional. Então, quero te agradecer muito e convidar todos vocês para as próximas edições do História Contada. O próximo vai ser o jornalista Boris Casoy e a atriz Beatriz Segal, e provavelmente Luiz Schwartz e José Goldenberg, e outros nomes até dezembro. Então, todos convidados. É sempre a segunda terça-feira do mês, excepcionalmente em julho, por causa das férias e porque a casa meio que fecha, será na primeira terça-feira de julho, Boris Casoy. Então é isso, muito obrigada pela presença, pela participação e venham sempre a essa casa. Boa noite. Muito obrigada. Maiana, quer falar alguma coisa? Eu nem te dei a palavra, né? Não sei se você quer falar alguma coisa no final. Eu queria agradecer muito a presença de vocês novamente, né? E é um prazer enorme sempre dialogar com vocês, contar o que a gente está fazendo, ouvir a opinião de vocês, né? E manter vocês sempre alertas para o que está acontecendo, para a gente poder brigar junto sempre que for necessário, né?